Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, não tenha preconceito. Nós estamos aqui para estudar a Palavra de Deus. Então, receba o meu bom dia e também que Deus abençoe grandemente a sua vida. Ontem nós falamos aqui, estudamos sobre um pouco da história de Davi, né? E hoje eu quero contar para você uma outra história, fazer um estudo de uma outra história que está aqui no livro de 2 Reis, capítulo 5. É a história de Naamã, né? Quem nunca ouviu essa história? Muitas vezes você já tem deparado com alguém falando, pregando sobre essa história, né? Mas hoje nós vamos estudar sobre essa história, tá? Então, eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final para que você possa compreender o poder da palavra de Deus. Até mesmo os profetas usados por Deus, Deus dava para eles um poder para eles curar, para eles fazer algo extraordinário à vista do povo. E assim Deus usou muito Elias, usou Eliseu, né? E nessa passagem aqui de 2 Reis capítulo 5, você vai se surpreender, né, com a autoridade de Deus, como Deus age. Deus age da forma que Ele deseja, não é da forma que nós queremos. E tudo isso você vai aprender nesse estudo. Antes de nós entrarmos aqui nesse estudo, eu quero orar com você. Você sabe que é muito importante, antes de você abrir a sua Bíblia, você orar? Você sabia disso? Toda vez que você pegar a sua Bíblia para orar, não pegue a sua Bíblia e abre, senta e vai estudar, não. Primeiro você ora, depois você abre a sua Bíblia, para que você possa compreender. Assim, você está se humilhando diante de Deus, dizendo: Senhor, eu preciso da sua compreensão, eu preciso que o Senhor me dá o discernimento, o entendimento para que eu possa estudar a tua palavra, para que o Senhor fale ao meu coração através das tuas palavras. É assim que estuda a Bíblia, tá? Não se deve estudar a Bíblia ou ler a Bíblia por ler. Antes tem que ter uma reverência. E essa reverência a gente ora e depois a gente estuda a palavra de Deus. Feche seus olhos, curva sua fronte, eu quero orar com você. Pai nosso que está aí nos céus, mais um dia, Senhor, nós encontramos aqui na tua santa presença. Como é bom, Senhor, poder, Senhor, estudar a tua palavra. Nós sabemos que há muitos países, meu Pai, que a tua palavra é proibida, e assim mesmo, Senhor, muitas pessoas ainda em canto oculto, escondido, Senhor, têm corrido risco para estudar a tua palavra. E nós hoje, Senhor, temos acesso livre à tua palavra. Podemos estudá-la quando queremos e como desejamos. Que nesse dia o Senhor abençoe a cada um de nós, Senhor. Abençoa também aquelas pessoas que estão estudando a Bíblia em secreto, Senhor, para poder entender o plano da tua salvação. Que o Senhor abençoe cada filhinho seu em volta desse mundo, Senhor. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, então vamos lá. Então pegue sua Bíblia, pegue um papel, pegue uma caneta, para que você possa marcar aí os textos, as ideias, para que você possa entender mais sobre o tema. O tema começa assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Veja, o texto ele é muito claro, né? O texto dá vários títulos a Naamã, não é verdade? Ele diz assim, que Naamã tinha muito conceito, era bem visto, era bem quisto, né? Através do Senhor, Deus usou ele para dar ao rei da Síria o domínio ali.
E diz também que ele era herói de guerra, Naamã. Aí o texto termina com uma frase muito triste. Naamã tinha todos os títulos, porém era leproso. Já pensou Naamã? Naamã usava o uniforme do exército sírio, né? E deveria ser um uniforme muito bonito, né? Com várias medalhas, decoração, né? No seu uniforme. Naamã devia ter muitas medalhas, né? Porque Naamã era um herói de guerra. Mas por baixo daquela vestimenta tudo bonita, Naamã escondia um problema muito sério. Era leproso. Vamos continuar o texto. Saíram tropa da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina e ficou ao serviço da mulher de Naamã. Em uma dessas investidas da Síria sobre Israel, eles decidiram levar uma menina cativa. E essa menina ficou a serviço da mulher de Naamã, ou seja, ficou trabalhando de escrava, né, na casa de Naamã, né, fazia o serviço como uma empregada doméstica. Era chamada de serva, né? Vamos continuar o texto. E disse ela, a menina, né? Disse ela à sua senhora, a mulher de Naamã: tomara o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria a sua lepra. Então foi Naamã e disse ao senhor, ou seja, ao rei: assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivas. Quando a mulher de Naamã disse para Naamã: olha, essa serva disse que lá em Samaria, lá existe um profeta de Deus. E ela disse: se você estivesse lá, ele com certeza curaria a sua lepra. E Naamã então não perdeu tempo, mais que depressa foi à presença do rei e explicou para o rei o que a menina havia dito. E o rei então, como Naamã tinha um bom conceito, era o braço direito do rei, era o comandante do exército sírio, o rei mais que depressa então disse: eu vou te mandar para lá, arruma toda a comitiva e vá para lá, e eu enviarei carta ao rei. Né? E segue então. E aí Naamã também levou ali 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e as vestes festivas. Essa prática de levar, dar alguma coisa para uma pessoa que vai consultar Deus, era uma prática já conhecida, porque em 1 Samuel capítulo 9, versículo 9, quando Saul e o jovem que estava com ele vai para consultar Samuel, chamado na época de vidente, aquele que consultava a Deus, o Saul disse: mas como a gente vai lá? A gente não tem nada para levar para o vidente. O jovem disse: eu tenho um pão e um dinheiro aqui. Então, isso era prática, né? Você não estava pagando pelo serviço, era uma prática de reconhecimento. Deixa eu te falar uma coisa aqui, abre aspas. Hoje é diferente, né? Antigamente era costume, hoje é diferente. Hoje as pessoas abusam da fé das pessoas, né? Hoje as pessoas cobram milagres, como se ele tivesse a prerrogativa de Deus para curar, para fazer qualquer coisa por si mesmo. Hoje as pessoas usam a fé das pessoas para ganhar dinheiro. Você já pensou se um homem desses falsos pastores por aí que existe hoje, dizendo que faz cura, que faz milagre, que faz isso em nome de Deus? Imagina se eles realmente fizessem o que esses homens do Antigo Testamento fizeram segundo a vontade de Deus, como que eles seriam? Fecha aspas.
Então esse era o costume da época, né? Vamos continuar. Levou também o rei de Israel carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que eu cure a sua lepra. Olha, ele enviou carta, o rei sírio enviou carta ao rei de Israel, no nome de Naamã. E dizia ele: logo em que chegar a ti esta carta, saberás que eu enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. O rei entendeu tudo errado ao escrever a carta. Ele dizia que quando o rei de Israel lesse a carta, ele curaria Naamã. Você já pensou? E aí continua. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus que pode de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? O rei aqui na época era Jorão, né? Então assim, ó, quando ele leu a carta, ele rasgou as suas vestes. Quando rasga as suas vestes, é algo de tristeza, profunda tristeza. Por quê? Porque o rei estava pedindo algo para ele que era impossível. Era impossível. Como que ele ia curar um homem? Ele não estava pedindo aqui um presente. Quando você lê a carta, você dará um presente a Naamã. Era algo que só Deus poderia fazer. Algo sobrenatural. Então o rei rasgou as suas vestes. E o rei ainda acrescentou, o rei de Israel acrescentou: notai, pois, vede que procura pretexto para romper comigo. Então, de certa forma, Israel e Síria, nesse tempo, ainda tinham uma certa relação. Porque quando o rei disse que ele arrumou um pretexto para romper comigo, ou seja, para quebrar essa aliança que nós temos, para que ele possa guerrear comigo novamente. Mas então, olha o que aconteceu. Né? Versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Quando Eliseu ouviu dizer que o rei de Israel tinha rasgado as suas vestes e que havia em Samaria uma comitiva assírio, Eliseu disse assim: por que, rei, você rasgou as suas vestes em desespero? Porque você conhece, você sabe que há um Deus em Israel, há um Deus que habita aqui, há um Deus que cuida do seu povo, há um Deus que cura. Você conhece. Talvez você só não adore ele, porque todos os reis de Israel, a maioria deles foi idólatra. Eles idolatravam e veneravam outros deuses. Mas aqueles reis, como Ezequias, Asa, esses reis, Davi, esses reis que andaram no caminho do Senhor, foram prósperos. E Deus sempre deu a vitória a eles. Muitos reis de Israel não acreditavam. Mas Eliseu disse: manda ele vir até mim, não precisa ficar desesperado. Ele vai saber que aqui em Israel há profeta. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Veja, você já pensou uma comitiva atrás de um profeta? Veja bem, você não vê gente do alto escalão procurando um simples homem, vindo assim numa casinha simples, procurando. Não, eles procuram também gente do alto escalão. Não é verdade? Quando você ouve uma pessoa dizer assim, ó, fulano de tal, que tem uma posição elevada, de status social, né, procurando fulano, alguma coisa tem. Né? Como aqui, Naamã, um homem poderoso
um homem de guerra, né? Um herói de guerra. E o rei da Síria manda carta, e agora ele ia atrás desse profeta. Era algo raramente que acontecia. Então Naamã atravessou ali a cidade e parou lá na casinha do profeta. Que os profetas do Antigo Testamento, eles eram simples. Eles não eram os profetas, os falsos profetas de hoje, os falsos apóstolos de hoje, né? Que ao usar de má fé, as pessoas andam de jato, os carros mais caros, casas luxuosas, né? Come nos melhores restaurantes. Então, esses daqui eram servos de Deus. Tá? Eu não estou dizendo aqui com isso que as pessoas que são servos de Deus são miseráveis. Não é nada disso. Só uma pequena separação. Que o servo de Deus, o profeta de Deus, eram as pessoas simples. O que eles faziam, eles não cobravam. Diferente de hoje. Né? Hoje é cobrado. Para você tomar um copo d'água na igreja, às vezes é cobrado. Né? E aqui eles eram bem simples, os profetas. Então Eliseu, versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficará limpo. Veja que ousadia. Você já pensou? Naamã atravessou toda a cidade atrás do profeta com a sua comitiva. Aí ele parou à porta da casa do profeta. Eliseu não quis nem atender Naamã. Isso para Naamã é um desaforo. Veja, Naamã é do alto escalão. Naamã deve ter pensado: ei, chama esse profeta, ele sabe com quem que ele está falando, ele sabe quem está aqui à porta atrás dele. Aqui é Naamã, o comandante do rei da Síria, o segundo escalão do escalão aqui. Eu sou o importante. Eu estou aqui, eu quero falar com ele. Eliseu nem saiu lá. Eliseu só mandou. Esse servo aqui é o Geazi, ou Geazi. Cabe mais bem a palavra Geazi, né? Vai lá e fala para ele lá no Rio Jordão e mergulhará 7 vezes que vai ficar limpo. Só mandou dizer isso. Agora, olha a indignação de Naamã. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo. E ele foi dizendo, né? Ele não ficou ali. Depois que deram a notícia para ele que o profeta não ia receber, ele saiu, já indignado. Agora, olha os pensamentos deles. Por que levou esse pensamento a Naamã? Porque eles eram pagãos. Eram as pessoas que adoravam outros deuses. Não adoravam o Deus de Israel. Naamã, porém, muito indignou-se e foi, dizendo: pensava que ele sairia ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. No Antigo Oriente, naqueles tempos, era de base sobrenatural de pensar que uma pessoa que ia fazer algo para outra pessoa deveria colocar a mão. Era coisa mística os pensamentos deles. E Naamã pensava que Eliseu, ao sair ao seu encontro, ia colocar a mão sobre a cabeça dele, ou sobre a lepra, sobre o corpo dele, e invocar o nome de Deus. E Deus restauraria ali, de forma sobrenatural, a sua lepra. Mas não foi isso que aconteceu, né? Eliseu só disse: manda ele lá no Rio Jordão e banhar lá 7 vezes e ele vai ficar limpo. Essa foi a palavra e acabou. Não teve outra. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, os melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar limpo? Eu já falei aqui em outros estudos e vou falar outra vez. Deus não age
Deus não age conforme nós queremos. Deus age conforme Ele quer. Hoje existe, de novo aqui, existem hoje o povo, aquele povo que gosta de dar ordem para Deus. Até parece que Deus é uma criatura deles, não é? Nem parece que nós somos criatura de Deus. Parece que Deus é criatura nossa. Parece que Deus, nós temos que falar para Deus e Deus obedecer. Deus parece estar subordinado às nossas demandas. Hoje, as curas aí que você vê por aí, as falsas curas, são assim. Eu mando, eu ordeno, eu ordeno que Deus faz. Ei, você ordena, você não ordena nada. Você não ordena nada. Você é um ser mortal. Você não ordena nada. Quem faz tudo é Deus. Por isso que talvez hoje não acontece tantos milagres como aconteciam antigamente. Você já parou para pensar? Porque antigamente os apóstolos, os discípulos, eram pessoas simples. Você já pensou se um homem desses, que aparece na televisão, esses pastores que aparecem aí falando bonito, nas frentes das telas, é lógico, né? Que depois que sai dali não é aquela pessoa, ali é só um personagem. Já pensou se ele fizesse algo grandioso, como nós lemos na Bíblia? Como ele seria no status dele? Como seria? Ele viraria um rei. Você já pensou? Não, eu tenho poder agora de curar, eu tenho poder. Você já pensou? Pare e pense por um minuto, essas pessoas dentro dessas igrejas. Cura. Os carros até anunciam na igreja hoje. Hoje é dia de cura e libertação. Vem aqui, pastor fulano vai te curar. Já nem é Deus mais, agora é a pessoa. Aonde nós estamos caminhando. Por isso que é importante você, meu irmão, você, minha irmã, estudar a palavra de Deus e colocar a sua vida diante de Deus. Você deve confiar somente em Deus, não deve confiar em mim, não deve confiar no pastor, não deve confiar em ninguém. Deve confiar em Deus. Nós temos sim que respeitar as pessoas, respeitar o nosso pastor, respeitar, mas nós só devemos fazer algo se estiver baseado na palavra de Deus e numa palavrinha que diz: assim diz o Senhor, e não assim diz o pastor, né? Então, Deus age de forma como Ele quer, não como nós queremos. Tem um provérbio, Salomão, o homem mais sábio desse planeta, ele escreveu um Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que diz assim: há caminho que para o homem parece reto, mas ao cabo dele se dá em morte. Há caminho para o homem que parece reto, parece ser direito, que parece ser do jeito que nós queremos, mas no final desse caminho vai dar em morte. Então, por isso que Deus age da forma que Ele quer, porque Deus conhece o antes e o depois. Começo, meio e fim. Deus sabe o que vai acontecer, como vai acontecer e como vai terminar. Então, por isso que Deus age da forma que Ele deseja, quando Ele quer dar uma cura. Vamos continuar. Então, quando Naamã diz: não é Abana e Farfá os rios mais limpos de Damasco? Então, poderia eu me banhar lá e ficar limpo? Por que eu tenho que banhar nessas águas sujas aí do Rio Jordão? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram: pai. Quando os oficiais tratavam de pai, que sejam os ancestrais, né? As pessoas que têm os ancestrais, as pessoas mais velhas, eram tratadas assim. Aí quando disse assim: pai, meu pai, se houvesse dito ao profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais se apenas te disse: lava-te e curarás. Muitas vezes, quando nós estamos fazendo algo que é talvez até inadequado, muitas pessoas zombam de você. Porque as coisas de Deus, para muita gente, parece loucura. Às vezes você está fazendo algo que as pessoas até zombam de você. Eu fico imaginando que talvez, aqui nesse decorrido momento, alguns dos oficiais de Naamã poderia ter dito para ele assim:
Naamã, aquele profeta, ele vai te humilhar. Ele mandou você entrar nessa água suja aí. Você vai entrar aí, você vai mergulhar, não vai acontecer nada. E esse povo todo vai zombar de você, vai dizer assim, que vão escarnecer de você e vão dizer assim que zombaram do comandante do rei da Síria. Um homem herói de guerra, decorado, de alta patente. Foi humilhado por um profetinha. Você vai entrar aí, você vai ser humilhado. E contrapartida também poderia ter pessoas como essas. Aquelas pessoas que te apoiam, mesmo sabendo que algo talvez não está de acordo com aquilo que seria. Mas ouvindo a voz de Deus, teria que ser daquele jeito. Porque, como diz o provérbio, muitas vezes há caminho para nós que parece caminho muito bons. Mas às vezes Deus vai na contramão de uma coisa para mostrar para você o poder soberano dele. E é isso que Deus estava mostrando para aquele homem, para o comandante sírio. Veja bem, a influência que Naamã tinha sobre o reinado sírio, ele poderia agora ser talvez um homem pregador, dizer que o que Deus de Israel fez na vida dele, que todo mundo conhecia, Naamã. Talvez as pessoas não sabiam que ele era leproso, né? Mas a influência dele era tremenda. É por isso que muitas vezes há pessoas que vão dar apoio para você naquilo que você está fazendo e muitas pessoas vão zombar de você. Muitas pessoas têm dito por aí, né, têm contrapondo a palavra de Deus, têm falado de forma equivocada da palavra de Deus. E quando você está falando da palavra de Deus como ela é, até parece que você está contando uma mentira para a pessoa. Por isso que devemos sempre estudar a Bíblia, orar, pedir a Deus discernimento, pedir a Deus humildade, para que você possa passar para os outros aquilo que também você deseja aprender, né? Que diz assim que quando você ensina, você é o primeiro a ser ensinado. Então houve ali talvez não houve, né? Como o texto diz aqui, as pessoas, uns que diziam, não, entra na água. Ele não pediu nada demais para você, pai. Se ele tivesse pedido algo demasiadamente difícil, você não faria. Mas ele só falou para você entrar na água. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Por que 7 vezes e não 4 vezes, e nem 6 vezes, e nem 8, e nem 10? Por que 7? Por que lá no Egito, nos capítulos 39 em diante, quando José ali tem a visão das vacas magras, vacas gordas, por que 7? Por que não 8? Por que não 6? Por que não 10? 7, o número 7. Isso é sem discussão. Isso todos os estudiosos da Bíblia, professores, eruditos, todos concordam com a mesma coisa. 7 na Bíblia é o número da perfeição. Você sabia disso? O número da perfeição. 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou de toda a obra que fizera. Por que ele descansou de toda a obra que fizer? Porque tudo que Deus fez é perfeito. Por isso que o número 7 é o número da perfeição. Porque quando Deus fez o mundo, ele fez perfeito. Ele fez o homem e a mulher segundo a sua imagem. Fez perfeito. Os animais, tudo não tinha defeito, não existia. Só havia existir defeito em ser humano, nascido, animais, tudo, depois da queda do homem. Mas antes, tudo era perfeito. Por isso que o número 7 é a perfeição. Por isso que o 7º dia é o selo de Deus, por ser perfeito. Se você entendeu? Então Naamã desceu ao Jordão 7 vezes.
consoante a palavra do homem de Deus, ou seja, conforme o profeta tinha dito, Naamã fez, desceu a água, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Veja o poder de Deus. Muitas pessoas já chegaram ao argumento que Naamã foi curado no Rio Jordão por haver Jesus ali batizado. Até isso seria místico, na verdade, né? Porque a água em si não tinha nenhum poder. Portanto, que sendo assim, se fosse uma coisa mística, porque Jesus havia batizado no Rio Jordão, então as pessoas não precisavam mais pedir nada para Deus. Era simplesmente entrar no rio, mergulhar e curar as suas doenças. Não é nada místico, não é nada diferente naquela água. Aquela água continua uma água. O texto é claro. Olha que quando nós estudamos, nós precisamos entender aqui as entrelinhas, né? Que eu sempre falo aqui. Consoante, ou seja, ele obedeceu a palavra do homem de Deus. Por fé, ele confiou naquela palavra. Ele disse, vai lá e mergulha. Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. No versículo 10. Conforme a palavra do profeta, Naamã fez. E a carne dele ficou limpa como uma criança, né? Quando Naamã entrou nesse rio, por que Naamã não mergulhou 5 vezes? Por que não mergulhou 6? Ele fez exatamente conforme o profeta tinha dito. Jesus Cristo, muitas vezes, quando esteve nesse mundo, ele curou por meio da palavra, falando, levanta-te e anda. Levanta-te, toma seu leito e anda. Muitas vezes, Jesus curou tocando na pessoa, fazendo uma saliva, né? Tocando a língua, tocando os olhos, tocando o ouvido da pessoa. E muitas vezes Jesus curou de forma verbal, falando. E aqui o profeta nem atendeu Naamã, né? Como nós já vimos, nem quis saber de Naamã. Só diz, vai lá e lava. E então Naamã ficou limpo como uma criança, né? Versículo 15. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Olha, uma comitiva, né? E veio, pôs diante dele e disse. Naamã voltou lá na casa de Eliseu. E disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do seu servo. Porém, ele disse, Eliseu, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. E estou com ele para que aceitasse, mas ele a recusou. Naamã, então, voltou lá, depois de restaurado, voltou para agradecer o profeta. Veja, em Lucas capítulo 17, versículo 17, encontra 10 leprosos. Jesus cura os 10, mas quantos voltou para adorar Jesus? Quantos voltou para agradecer? Depois você olhe. Quantas pessoas voltou? Está aqui. Eu vou ler esse texto para você ver. Jesus curou 10 leprosos. Curou 10. Mas quantos voltou para agradecer Jesus? Vamos ver aqui. Lucas capítulo 17. Vamos ver aqui o versículo 17. Diz assim, então Jesus lhe perguntou, não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Onde estão os 9?
Então, uma só pessoa voltou para reconhecer e para agradecer aquilo que Deus tinha feito na sua vida. E Naamã, depois de ter então restaurado a sua lepra, ele voltou para agradecer o profeta e ofereceu ali presentes. E o profeta disse: tão certo como vive o Senhor, cuja presença estou, não aceitarei. Você imagina se hoje um cidadão fizesse uma tal proeza dessa, curando uma pessoa? Talvez ele nem queria aceitar, mas ele queria antes pedir, né? Ah, agora eu te curei, agora o que você tem? Uma caminhoneta boa? Quero sua caminhoneta, quero sua casa. Tem uma conta boa no banco? Quero sua conta. Talvez a pessoa não precisava nem de oferecer. Ele mesmo já ia querer, né? Não é verdade? É assim uma troca. Eu gosto muito da passagem de Mateus capítulo 10, que Jesus diz assim: de graça recebeste, e de graça também dá-se. Tudo que nós recebemos de Deus, nós temos que dar das pessoas de graça. Nada de cobrar. Certa vez uma pessoa me perguntou quanto que eu cobraria para dar um estudo para ela. Eu disse: como assim? Eu não cobro nada para te dar um estudo. Não, mas como assim? Não, você não cobra nada? Eu falei: não, é de graça. Então hoje está todo mundo acostumado a pagar. Então hoje tem até medo quando você fala para a pessoa que você oferece assim: ó, você quer um livro? Esse ano, né? Acho que no mês de outubro, eu sorteei uma Bíblia aqui que a minha tia ganhou a Bíblia. Foi sorteada e ganhou, eu entreguei para ela. Então muitas pessoas talvez nem participaram porque às vezes tinha até receio que eu ia pedir. Ó, agora eu vou sortear uma Bíblia, eu quero que você me dá R$10. Não. Graças a Deus, não preciso disso não. Deus me deu algo de graça. E o que eu estou dando aqui é de graça. Estou repassando para você algo que já Deus me dá um pouquinho mais de sabedoria. Então, aquele homem não aceitou presente nenhum. Daniel também, em Daniel capítulo 5, naquela festa desastrosa de Belsazar, ele disse: olha, se você dizer para mim o que está escrito lá na parede, eu vou colocar corrente de ouro no seu pescoço, vou te dar tudo que você quer. Daniel disse: rei, o seu presente fica para você. Dá outro se você quiser. Eu não quero presente nenhum. Tá? Então, homem usado por Deus é assim. Esses homens são usados por Deus. Então, quando Naamã disse que não há Deus senão Israel, em 1 Reis, capítulo 18, 39, diz lá que não existe outro Deus sem ser o Deus verdadeiro. Né? Só existe um Deus, que é o nosso Deus. E aí, para terminar, eu vou ler o versículo 17, que diz assim: disse Naamã: se não queres, peço-te que o teu servo seja dado levar uma carga de terra e 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este seu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Naamã, então, depois que Eliseu não aceitou os seus presentes, ele pediu 2 cargas de terra, porque ele cria que um Deus deveria ser adorado na sua terra. Por isso que Naamã pediu aquelas terras, e ele faz uma promessa: de hoje em diante seu servo não fará mais petições, não fará mais adoração a Deus algum, somente ao Deus de Israel. Que tremenda essa história. E depois a história continua. E eu vou terminar essa história lendo aqui os versículos 18 e o 19, que diz assim: nisto, perdoe, Senhor, o teu servo. Olha, Naamã pede perdão das coisas que ele tinha cometido lá atrás. A idolatria, né? Nisto, perdoa o teu servo. Nisso no quê? No que ele fazia, né? De adorar outros deuses. Quando o meu Senhor entra na casa de Rimom, olha o Deus que ele servia, para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também tinha de encurvar na casa de Rimom.
Quando assim me prostrares na casa de Rimom, nisso perdoa o Senhor o teu servo. E Eliseu lhe disse: vai em paz. Que história mais linda de conversão, não é verdade? Você já parou para pensar? Um homem da alta sociedade, decorado, com todos os status, mas era leproso. E agora ele reconheceu todos os seus erros. Ele pede perdão a Deus da idolatria que ele cometia e se converte o coração a Deus. E hoje também Deus tem um chamado para você. Assim como ele fez com Naamã, ele restaurou Naamã, ele pode restaurar a sua vida. Deus pode restaurar a sua vida espiritual, restaurar a sua vida emocional, restaurar o seu casamento, restaurar o seu trabalho. Confia em Deus. Não fique andando para lá e para cá atrás de coisas que você pode ver, atrás de milagre visível. Deus trabalha de forma sobrenatural na vida do ser humano. Nós temos que andar por fé e não por visão. Temos que parar de buscar as coisas místicas. Naamã, ele entendia que Eliseu colocaria a mão nele e invocaria o nome de Deus e tudo ficava certo. Mas Eliseu nem menos atendeu. Ele nem viu a face de Eliseu. Eliseu disse: vai e mergulhe nas águas 7 vezes. A palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder para restaurar qualquer tipo de enfermidade, qualquer coisa na nossa vida. Basta nós confiarmos na palavra de Deus. Temos que converter. Naamã, naquele momento, ele converteu o seu coração. A pergunta para nós encerrarmos é: Naamã converteu porque Deus curou ele? Bom, essa resposta é muito boa. Mas, antes de tudo, Naamã creu em Deus. Quando você lê os primeiros capítulos, os primeiros versículos de 2 Reis capítulo 5, Naamã acreditou, Naamã confiou, Naamã teve fé. Naamã já teve fé ao ir em Israel atrás do profeta. Isto foi o que aconteceu. Naamã, decisão. É isso que nós temos que tomar. Um dia eu tomei uma decisão na minha vida de ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E Deus tem feito maravilhosas coisas na minha vida. Durante esses 4 anos que eu sou batizado, eu e minha esposa, Deus tem feito maravilha na nossa vida. Não vou dizer para você que nós não temos passado por algo difícil. Sim, mas Deus sempre está conosco. Sempre. Deus nunca desamparou nós. Nós procuramos ser fiel a Deus, mesmo sendo pecador. Mas sempre estamos pedindo perdão para Deus e adorando a Deus e honrando a Deus como tem que ser feito. E é isso que Deus deseja de mim e de você. Que nós se entregamos ao Deus verdadeiro. Não ficamos atrás de estátua, de Deus que não pode fazer nada, de idolatria. Nós devemos amar somente a Deus. Coloque isso na sua cabeça. Ore a Deus em nome de Jesus. Peça ao Espírito Santo o discernimento, o entendimento para que você possa entender os planos de Deus para a sua vida. Tá bom? Feche os olhos com a sua fronte, eu quero orar com você. Querido e grandioso Pai, obrigado, Senhor, por mais esse estudo da Tua Palavra. Nós sabemos, Senhor, que só existe o Senhor, que nós devemos tomar decisão todos os dias, meu Pai, na nossa vida. Saber que a fé nossa, meu Pai, depende de Ti, Senhor. Nós devemos andar, Senhor, pelaquilo que nós não vemos, pela fé. E o Senhor, através do Espírito Santo, Senhor, conduz nós todos os dias pelo caminho que nós devemos andar. E todos os seus caminhos são melhores que o nosso. Às vezes as coisas tuas, meu Pai, parecem loucura a esse mundo.
mas a loucura do Senhor é a mais plena sabedoria do que a sabedoria humana. Que nesse dia o Senhor nos abençoe e nos guarde. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e eu te espero a semana que vem para mais um estudo da Palavra de Deus. Até lá!